Fala rapaziada, vamos aí para mais um vídeo. Desculpem aí o tempo sem postar vídeo. Eu vou procurar fazer um vídeo por semana para tentar aí ajudar todo mundo e me ajudar também, né? Acho que um dos penúltimos vídeos que eu fiz foi sobre quando a gente se projeta, a visão nossa fica turva, meio embaçada e a gente não consegue ver. E teve uma pergunta, uma dúvida parecida com isso, que é com relação a nossa mente ficar confusa quando projetado. Pensamentos um pouco embaralhados, a mente confusa. E eu vou falar sobre isso hoje. Não vou lembrar quem fez essa colocação, essa pergunta, tá? Mas eu vou aqui já esclarecer e colocar o meu ponto de vista, beleza? E agradecer também a Priscila que pediu dicas de livros, e eu vou dar dicas de livros também. Eu vou fazer um vídeo só falando de livros. Então vamos lá. O processo para nossa mente ficar confusa é bem parecido com a nossa vista. Vamos lá, eu vou ter que contar uma pequena historinha, né? Um raciocínio para você se localizar, tá? Imagina o seguinte, a nossa vida, o que a gente está vivendo no planeta Terra é parte da nossa vida, tá certo? É como o nosso corpo físico é como se fosse uma armadura, e a gente vem aqui pro planeta Terra por algum objetivo ou motivo, seja evoluir, seja algum aprendizado, tá? Não importa qual. Quando em forma de consciência ou em espírito, nós não temos o que eu chamo de prisão. Quando nós estamos encarnados aqui nesse corpo, nós estamos em uma prisão, nós estamos presos no nosso corpo físico, tá? Daí até por isso que nós projetamos todas as noites, para voltar da onde a gente veio, ter essa ligação, nem que for só durante a noite, para a gente reenergizar nosso espírito e tudo mais. Então quando a gente está no corpo físico, a gente está preso, tá? Isso aqui é uma cadeia, você não tem como sair daqui, a não ser projetado. Quando fora, a nossa mente não precisa dos mecanismos do cérebro, tá? As terminações nervosas, as sinapses, né, que são conduções de energia através dos neurônios, né, um neurônio conversando com o outro. Então tudo depende do cérebro, das sinapses, as terminações nervosas, a ramificação de nervos e tudo mais. Quando você está fora do teu corpo, você não tem mais isso. A sua mente, ela é 100% livre, tá? E a gente se perde um pouco quando a gente se vê numa situação projetado conscientemente. Porque a gente não precisa mais do nosso cérebro para poder pensar. A gente é simplesmente uma forma de energia. Então a gente ainda não controla muito bem os nossos pensamentos fora do corpo físico. Dentro do corpo físico ele tem o caminho dele, que são os neurônios, as terminações nervosas. Por mais que energeticamente ou espiritualmente você tenta pensar várias coisas ou tenta pensar fora da bolha, né, de alguém encarnado, quando você está dentro do seu corpo e está dentro do cérebro, esses pensamentos eles tendem a tomar um rumo, eles estão numa cadeia fechada, tá? Que são ali, o nosso cérebro, nossos neurônios e tudo mais. Então, fora disso, a gente não tem mais a cerca, o nosso cérebro, nada mais cerca o nosso pensamento. E a gente fica muito suscetível ou vulnerável a qualquer energia que se aproxima da gente ou a qualquer pensamento, porque a gente não tem mais um controle externo. Ou seja, a sua consciência dentro do cérebro, o cérebro é um controle externo para a sua consciência. Fora do cérebro, não tem mais o controle dele. E aí acaba que a gente se confunde um pouco nos nossos pensamentos, no que fazer, por isso às vezes a visão nossa fica turva, a gente tenta falar e não consegue, porque é tudo consciência. Não existe, quando a gente está no extrafísico, não existe mais olho, boca, nariz, cérebro, tudo é uma forma de energia, tá? Encarnado sim, a gente precisa da respiração, da boca, do ouvido, do olho, mas extrafisicamente não existe olho. A gente simplesmente percebe as frequências, as vibrações, e como estamos acostumados com essa plasticidade, ou seja,
o que a gente vê aqui, casa, pessoas, árvores, carros e tudo mais. Quando a gente sai lá fora, a gente tende a moldar de como a gente vê aqui. Mas na verdade, quase nada existe lá de como a gente percebe. Tá? Não sei se eu tô viajando muito na maionese, mas é que é tanta coisa que vem na minha cabeça e eu preciso falar. Mas enfim, voltando no assunto. Eu vou tentar dar um exemplo bem mais prático para vocês entenderem. A vida inteira você andou de carro. Então, para onde quer que você precise ir, você entra dentro do teu carro e você vai. Seja na padaria, na casa de um amigo, fazer uma viagem, tudo é carro. De repente, de uma hora para outra, você aprende a voar. Você não precisa mais de carro. Você aprende a voar e você pode ir para qualquer lugar do mundo voando. Então, na hora que você se vê sem o carro, sabendo que você flutua e pode ir para qualquer lugar, isso te dá uma confusão mental. Até você entender, até você perceber a dinâmica de voar na direção que você quiser, na velocidade, né, dentro de um limite, mas que você quiser, para onde você quiser, para cima, para baixo. Isso vai levar um tempo. Então você não vai se adaptar. Um outro exemplo é a vida inteira você andou de carro, de repente eu te coloco dentro de uma cabine de avião. Você vai ficar um pouco perdido. Você vai primeiro ter que aprender, né, a dirigir um avião. Você vai ter que ter essa experiência rotineira de entrar numa cabine de avião e aprendendo aos poucos para depois comandar, ter o controle. Então é igual na projeção astral. A gente está acostumado a pensar dentro de um cérebro. Quando essa consciência sai do cérebro, ela é 360 graus, ela pro lado, para cima, para baixo, e a gente fica um pouco perdido. Mas é sempre bom. Aí agora vai a dica de ouro: manter a calma. E quando isso acontecer, seja com uma visão turva, um pensamento embolado, meio confuso, você pensar em... me fugiu a palavra, mas tem a ver com clareza. Você mentalizar clareza, objetividade, que sua mente ela vai tomando a sua consciência vai tomando uma forma, vai se moldando de uma maneira que você consegue deixar os seus pensamentos mais organizados, tá? Assim a visão, você tá olhando, tá tudo turvo, foca na sua visão e mentaliza clareza, nitidez. Você vai perceber que sua visão vai ficar boa, você vai conseguir enxergar. Independente se você tenha problema de visão ou não. E falando nisso, aproveitando o gancho para encerrar o papo, vocês sabiam, né? Que a pessoa que ela é cega fisicamente aqui encarnado, quando projetada, ela enxerga normalmente. O problema está no olho dela, no olho físico, não está no olho extrafísico, tá bom? Então, muito provavelmente, na primeira vez que ela projeta, na segunda, pode ser que ela não enxergue, porque ela ainda está muito enraizada no corpo físico dela. Mas, com o passar do tempo, ou se ela já tiver alguma consciência disso, ela enxerga normalmente. Alguma pessoa que tem algum problema cerebral, esquizofrenia, seja autismo, qualquer coisa, quando ela se desdobra, quando ela está em projeção astral, ela está normal e raciocinando. Engraçado, né? Mas é isso que acontece. Ela está fora do cérebro que prendia ela. O problema está no cérebro físico dela. Quando ela está fora, ela está normal. Então isso acontece com a gente também. Por mais que não tenhamos algum problema mental ou de vista, quando a gente está fora, a gente vislumbra muito mais possibilidades de raciocínio do que quando a gente está dentro do nosso cérebro. E por falta da gente não conhecer e não praticar muito, a gente fica um pouquinho perdido, um pouquinho confuso com tudo isso. Beleza? Mas o segredo dei a dica de ouro, né? É praticar muito isso e mentalizar a clareza, a nitidez quando tudo isso acontecer com você. Falou? Abraço para todo mundo.